Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Essa é mais uma doutrinária ao vivo do Instituto Espírita Bravo Nordeste, de Heriberto, Camaçari, e do Centro Espírita Nosso Lar, da Cidade Nova, aqui em Salvador. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Paulo Souza, nosso irmão aí que vai apresentar o nosso palestrante convidado de hoje, e vamos em frente. Tranquilo. Olá, pessoal, uma boa noite. Então, hoje vamos trazer nosso querido amigo. O som está um pouquinho baixo, Paulo. Estão conseguindo me ouvir? Hoje vamos ter a presença do nosso querido amigo Felipe Dória. Ele é da Juventude Espírita Nova Era e ele vem nos presentear com um tema muito interessante, né? Ele é a conduta espírita. Passo a palavra para você, Felipe. Show de bola. Eu acho que está dando um retorno aqui no áudio de seu José Carlos Chaves Melo. Eu posso desativar aqui o som? Carlos, por favor, desligue aí, beleza. Desativei. Show de bola. Importante também é a gente fazer a oração antes, né? Começar com a oração. Com certeza. Então, gostaria de convidar todos para nos sintonizarmos com Jesus Cristo. Vamos nos desligar das preocupações, dos pensamentos do dia a dia, para estarmos com a mente, com o coração, no momento presente. Então, Deus, nosso Pai Celestial, ajude para que esse momento seja iluminado, que essa luz possa expandir para a vida de muitas pessoas. Ajude para que todos nós possamos aprender cada dia mais com a vida do Cristo e conseguir incorporar esses aprendizados através das nossas experiências do dia a dia. A gente possa buscar cada dia mais uma conduta espírita melhor, para que a gente seja um exemplo de amor, de misericórdia. Realmente, esse país está passando por tantas dificuldades e tanto sofrimento nesse momento. Que esses encontros sejam uma forma de renovar nossas energias. Obrigado por esse momento, que assim seja. Por favor, Felipe, pode começar. Beleza. Paulo, quando você quiser também já pode depois compartilhar aí os slides. Queria, antes de começar, reforçar o pedido aí à espiritualidade de amiga, que nos ajude, nos auxilie, supra as nossas necessidades, as nossas imperfeições, para que a mensagem da noite saia do meu coração e chegue ao coração de cada um daqui que está presente. Antes de começar, quero até também agradecer a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Maravilhoso estar com vocês. E eu já agradeço também pedindo desculpa, em especial a Paulo, porque quando ele me fez o convite, ele me fez me abriu um leque de temas, né? Me sugeriu, na verdade, foi quase um curso básico de espiritismo. A gente ia ficar aqui, acho que uma semana conversando, tanto tema que o homem passou. Ia ser um potpourri de temas. Aí eu acabei não tendo tempo de fazer mais ou menos no tema que ele me propôs, né? Que depois eu pensei em fazer algo sobre a transição planetária, ressaltando um pouco do papel do espiritismo, das casas espíritas e do espírita nesse momento. Só que aí eu acabei não tendo tempo, e aí de última hora eu decidi
trazer esse tema a respeito da conduta espírita. Então, quem sabe, mais para frente aí, a gente volte a falar sobre esse tema da transição planetária, que é um tema que eu acho que é importantíssimo, né, que a gente, às vezes, fica um pouco na superficialidade e que vale a pena a gente refletir alguns pontos, entender melhor alguns pontos sobre a transição planetária, principalmente qual é o nosso papel, né? Mas hoje, especificamente hoje, então, a gente escolheu falar sobre conduta espírita, né? E aí eu pensei nesse tema também por uma questão que eu gosto sempre de falar quando eu faço algum trabalho, principalmente nesse período agora de pandemia, né? De live, palestra e tal. Eu gosto sempre de falar ou relembrar de que a gente não aprende espiritismo apenas assistindo palestra, né? A gente não aprende espiritismo apenas assistindo palestra. Tanto por um motivo de uma dificuldade do processo de aprendizagem, né? O próprio formato palestra, ainda mais no formato virtual, traz algumas limitações, algumas dificuldades, né? A gente costuma dizer, a gente diz assim em relação a filmes e livros, né? Que quem vê um filme não é a mesma coisa de ler um livro. E não é realmente, né? Tanto porque o filme não é capaz de conter a quantidade de informações do livro por uma questão de tempo, como o próprio processo de aprendizagem da leitura é diferente do assistir, né? O assistir, ouvir, traz um processo de aprendizagem diferente do ler, né? Vamos simplificar dizendo que é como se o conhecimento, né, a informação na leitura, ela percorre um caminho no nosso cérebro que facilita a fixação, né? Já o assistir não, é diferente, né? Eu lembro quando minha filha, eu tenho 2 filhas, minha filha mais velha, quando ela era um pouco menor, e a gente às vezes brincava de mímica, né? Aqui em casa com o meu sobrinho. E aí ela é um pouco mais nova do que o meu sobrinho já estava aprendendo a ler, e a minha filha ainda não. E a gente brincava de mímica, né? Aquela mímica que a gente bota a cartinha na testa, e aí a pessoa que está vendo a carta faz a mímica, né? E aí sempre que ela via a carta, ela interpretava a imagem, como ela ainda não sabia ler, e de pronto ela já sabia o que fazer, qual mímica fazer. Já o meu sobrinho, que estava aprendendo a ler, né? Então ele fazia um esforço para ler a palavra que representava aquela imagem, e aí ele demorava um pouquinho mais, porque ele tinha que juntar aquela letra com outra letra, formar uma sílaba, buscar no seu mapa mental o que é que significa aquilo, buscar o som. Então ele sempre demorava um pouquinho mais, o que é normal, né? Quando está no processo de aprendizagem, mas esse exemplo mostra um pouco do como a leitura em si, ela traz, ou ela oportuniza a quem está lendo, uma forma de aprendizagem diferente daquele que só está assistindo, né? Além disso, algumas pesquisas relatam que numa palestra de aproximadamente 40 a 50 minutos, se o palestrante for bom, se você estiver motivado e se você estiver atento, ou seja, precisa ainda ter essas 3 circunstâncias em conjunto, né? Numa palestra de 40 a 50 minutos, só um minutinho rapidinho para eu fechar a porta aqui. Desculpem. Numa palestra de 50 minutos, aproximadamente 20% do conteúdo que o palestrante traz é fixado, né? E se a gente aumenta de 40 a 50 minutos para mais, essa absorção cai ainda mais, né? Então, de 20% vai para menos ainda. Então, a quantidade de conteúdo que a gente fixa, que a gente assimila, que a gente guarda numa palestra, ela é relativamente pequena. Então, isso quer dizer que a gente não deve mais fazer palestra? Não, pelo contrário, né? Vamos fazer palestra todo dia, vamos todo dia nos reunir, marcar mais horários, fazer 24 horas de palestra, porque ela tem uma outra utilidade, na verdade, né? A verdadeira finalidade e utilidade de uma palestra coletiva, aberta, pública, é principalmente despertar o interesse, de provocar aquele que está assistindo, de colocar uma pulguinha atrás da orelha, para que depois, no seu processo individual, né, na sua intimidade, na sua reflexão íntima, ele possa fazer o seu estudo, ele possa tirar suas conclusões, ele possa se aprofundar. Isso é válido para qualquer assunto, não só para espiritismo, né? Quando a gente quer estudar algo, não basta a gente assistir uma palestra sobre qualquer assunto. Depois é sempre necessário a gente estudar. Se fosse assim, a gente não estudaria em casa, né, na escola, né? A gente só ouviria o professor e o aprendizado seria instantâneo. Mas não, é preciso a nossa parte individual
fora do momento do assistir, né? Então, a minha finalidade principal aqui hoje é, na verdade, provocar vocês, trazer algumas reflexões, né? Trazer alguns questionamentos para que a gente possa sair um tanto quanto negociados, bagunçados, reflexivos, né? Pensativos a respeito do conteúdo que a gente propõe abordar aqui hoje. Aí eu vou pedir para Paulo compartilhar aí os slides. O nosso tema hoje trata sobre conduta espírita, né? Conduta espírita, como vivê-la. E aí eu acho interessante como as próprias palavras do título sempre trazem algum aprendizado para a gente. Ótimo. Show de bola. Maravilha, maravilha. E aí a foto de tio Kardec aí, beleza. Pode passar esse slide, meu irmão, pode ir para o seguinte. É interessante como, às vezes, as próprias palavras trazem, né, de alguma forma, já ajudam a gente na compreensão do tema. Aí eu trouxe aí o significado da palavra conduta, que está presente no dicionário, né, e trouxe a sua etimologia. Né? A etimologia da palavra conduta, do latim, é conducere, ou condutere, e que quer dizer, de alguma forma, chefiar, né, liderar, guiar, né? É tanto que quando a gente pensa no veículo, naquele que dirige o veículo, a gente chama ele de condutor, né? O guia do veículo é o condutor. Então, conduta é, de alguma forma, o resultado da maneira como nós nos guiamos no mundo. É a forma como nós guiamos a nossa maneira de ser no mundo, que se expressa em forma de atitudes, né? Atitudes, a manifestação de como eu me comporto, é, de alguma forma, o meu comportamento típico nas determinadas situações, nas variadas situações da minha vida. A minha ação, as minhas atitudes são, portanto, a expressão prática da minha conduta, né? É o que eu exteriorizo através da minha conduta. E, além da conduta, que é o efeito, existe uma causa, que é aquilo que me guia, né? Então, a conduta é uma expressão, é uma exteriorização de algo interno que eu possuo, que eu carrego, mas que é uma expressão prática que eu vivo, que eu desempenho no meu cotidiano, né? É tanto que quando a gente fala de um conjunto de regras, né, sejam morais, sejam éticas, que nos direcionam, que nos guiam, né, que a gente escolhe adotar, a gente diz que a gente tem um código de conduta, né? Então, de alguma forma, a conduta é esse universo que expressa as minhas atitudes. Então, fica fácil a gente entender que quando a gente quer falar de conduta, a primeira coisa que a gente vai analisar, aquilo que vai chamar a nossa atenção, aquilo que fica ressaltado, são as atitudes. A gente vai analisar as atitudes e não o discurso daquela pessoa, quando a gente quer falar de conduta. Isso eu digo porque muitas vezes há uma aparente incoerência entre o que eu faço e o que eu digo, né? Há uma aparente coerência. Por que eu digo aparente coerência? Porque, em verdade, não há incoerência. Nunca há incoerência. Nós sempre somos coerentes. Sempre fazemos exatamente o que acreditamos. O problema é que, muitas das vezes, a gente não diz isso para a gente mesmo. Como a gente não se conhece em profundidade, a gente acaba agindo com um discurso e com uma prática totalmente desconexa, sem ponto de conexão. Mas, no fundo, acredita em mim, a gente sempre faz o que a gente acredita, porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de fazer aquilo que não acredita. E o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se a gente quer saber, se a gente realmente acredita que nós somos espíritos, se a gente realmente acredita que nós não morremos, que nós somos imortais, que a morte é nada mais do que uma passagem para um outro plano, que a vida ela é perene, contínua, né? Se nós queremos saber que nós acreditamos em Deus, por exemplo, mas não só que nós acreditamos que ele existe, mas que ele é perfeito, infinitamente bom, infinitamente justo, basta a gente olhar a nossa conduta, as nossas atitudes e o nosso comportamento, porque elas vão revelar, de fato, aquilo que a gente acredita, aquilo que eu acredito, aquilo que todos nós acreditamos, né? E é interessante a gente notar como apenas essa palavrinha faria com que a gente tivesse os 40 minutos aqui de conversa supridos, né, com reflexões e provocações, né? Por exemplo, a gente poderia refletir sobre o que é que nos leva a assimilar determinada conduta, né? Basta que a gente tenha acesso a um determinado conteúdo, basta que a gente tenha acesso a uma determinada cultura, a um determinado saber,
Apenas isso é suficiente para que a gente venha a assimilar ou a desempenhar uma determinada conduta? Obviamente que não, né? A informação memorial, muitas vezes, ela é arquivada pelo nosso cérebro, né? Nosso cérebro vai, arquiva a informação, mas ele não metaboliza aquilo em conhecimento, ele não transforma aquela informação intelectiva em conhecimento, e, consequentemente, isso não gera uma atitude em nós, né? Quantos médicos que nós conhecemos que são profundos conhecedores da anatomia, da fisiologia humana, dos diversos departamentos médicos, mas que realizam ações e prejuízo a si próprio? Quantos pneumologistas que fumam? Quantos educadores físicos que conhecem os malefícios do sedentarismo e são sedentários? Quantos operadores do direito, exímios operadores das leis, mas que são verdadeiros carrascos e tiranos nos seus lares, na sua intimidade? Então, apenas a informação, ela não é suficiente para condicionar uma atitude. Para que eu possa condicionar uma atitude, eu preciso pegar essa informação e transformá-la em conhecimento, né? Em conhecimento. E aí, o que seria, então, conhecimento? A gente vai usar um pouquinho de Platão aí para a gente refletir sobre conhecimento, né? Platão, ele diz que existem várias definições, né, na academia, mas eu gosto muito dessa de Platão, de 400 anos antes de Cristo, onde ele diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e racionalmente justificada, né? E aí vamos focar no racionalmente justificada. Isso é importantíssimo. Porque se eu perguntar a qualquer um de nós aqui, se nós acreditamos em reencarnação, por exemplo, você acredita em reencarnação? Acredito. Por quê? Porque Fábio me falou, ou porque Paulo me falou, ou porque é bonito, porque está escrito no livro, né? Isso deixa de ter um status de conhecimento. Se eu não sei explicar, se eu não sei justificar racionalmente a minha crença, ela é só uma crença. Assim como minha filha acredita em Papai Noel, assim como minha filha acredita em fada, né? Então, para que uma crença ela tenha um status de conhecimento, eu preciso, primeiro passo, saber justificar racionalmente. O segundo passo é que eu possa aplicar esse conhecimento em situações diversas, de maneira totalmente independente e autônoma, né? Porque muitas vezes a gente pega uma situação, um exemplo, um princípio, e só sabe aplicá-lo naquela determinada situação, né? Aquela velha diferença entre saber tabuada e saber multiplicar, né? Você chama uma criança pequena, pergunta para ela quanto é 3 vezes 3, ela responde. Quanto é 4 vezes 4, ela responde. Quanto é 8 vezes 7, ela responde. Mas aí você propõe um problema, né? Você tinha 3 amiguinhos com 4 bolinhas, chamou mais 4 amiguinhos, cada um com 2 bolinhas, quanto é que cada uma tem? E às vezes ela não sabe responder, porque ela sabe a tabuada, mas ela não sabe multiplicar, ela não sabe problematizar. E é importante a gente saber problematizar, né, as situações, os princípios, o conteúdo espírita. Porque muitas vezes a gente é capaz de responder corretamente, mas a gente não tem uma compreensão de fato do tema. Adriana, pode falar, fica à vontade. Adriana? Boa noite para Boa todos noite. vocês. Boa noite, Alden. Seja Seja bem-vinda. bem-vinda. E obrigado aí pela sua presença. Então, muitas vezes a gente tem, né, uma informação intelectual, a gente sabe responder perguntas, mas a gente não tem uma compreensão de tema. E no Espiritismo a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa tem um conteúdo, ou seja, ela é capaz de responder várias perguntas. Você pergunta o que é médium, ela responde. Pergunta o que é Deus, ela não erra uma vírgula da primeira resposta do Livro dos Espíritos. Mas às vezes, no momento do dia a dia, no momento pessoal, no momento de decisão, de escolha, a pessoa se pergunta o que é que tem que fazer e ela não sabe. Porque ela não consegue transpor o conhecimento do livro para o seu dia a dia. Ela não consegue problematizar. Ela não conseguiu avançar nessa etapa da compreensão dos princípios espíritas, da compreensão do conteúdo espírita, né? Então, uma primeira etapa é essa etapa da compreensão, para que a gente possa transformar um conhecimento em uma informação em conhecimento de fato, né? Uma informação intelectual em conhecimento. Mas há uma segunda etapa que também é importantíssima, que eu diria que é uma etapa do sentimento, uma etapa da identificação, né? Que é quando a gente vai começar a construir internamente um conceito, e que é algo muito complexo de ser feito,
em nosso mundo íntimo, mas que é imprescindível para que a gente possa gerar atitude, né? A gente precisa criar padrões de referência e precisa começar a ir se identificando com tais valores. E quando eu digo que é complexo, porque na grande maioria das vezes nós não estamos simplesmente aprendendo, nós estamos reaprendendo, né? Nós somos seres multimilenares, estamos reaprendendo. E reaprender, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, é muito mais difícil do que aprender, né? Quem aqui tem dor de coluna? Quem tem problema de coluna, né? Alguém já foi no médico e aí precisou, o médico chegou assim, fulano, você agora vai ter que reaprender a sentar, né? Imagine a dificuldade que é, depois de vários anos, você sentando numa determinada postura, você tem que reaprender a sentar. A gente começa a sentar da forma correta e começa a sentir dor, né? Então, reaprender é sempre mais difícil, porque, de alguma forma, são dois processos, né? Eu tenho que começar a me desidentificar, ou seja, aquilo que eu estava identificado, aquilo que eu aprendi antes, ele tem que começar a ir perdendo valor para mim, e aquilo que eu estou aprendendo agora, aquilo que é novo, tem que começar a fazer valor, tem que começar a ter valor, tem que começar a fazer sentido em minha vida, né? Tem um palestrante que eu gosto muito, chamado Karl Mascarenhas, ele é um filósofo, tem algumas palestras espíritas dele, eu não sei se hoje ele faz mais palestras espíritas, mas no ramo da PNL, da neurolinguística, que ele fala que toda mudança tem 3 Ds da mudança. Toda mudança, ela é dolorosa, ela é difícil e ela é demorada, né? Então, o antigo vai perdendo valor, o novo tem que ir ganhando valor, né? Porque se não tiver valor, se eu não considerar que aquilo é válido, se eu não considerar que aquilo faz sentido em minha vida, eu não faço mudança. Não há uma mudança efetiva, né? A gente decora, a gente é capaz de responder pergunta, a gente é capaz de explicar, a gente faz palestra, mas no fundo, a gente não sabe. Aquilo não é um conhecimento. Então, portanto, a gente não se beneficia dessas situações, não se beneficia do conhecimento espírita, do conteúdo espírita. Por isso que Kardec, lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, na mensagem Os Bons Espíritas, aquela mensagem que vem depois da mensagem do Homem de Bem, ele inicia dizendo: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz àqueles resultados, ou seja, aos resultados do homem de bem, né? Aos resultados do homem de bem. Se alguém quiser falar alguma coisa, trazer uma opinião, trazer um caso pessoal, fiquem à vontade, viu, pessoal? Não eu estou falando aqui, mas é bom que seja sempre um bate-papo, que alguém queira contribuir, podem ficar bastante à vontade. Então, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, né? Bem sentido. A atitude, então, o comportamento, a gente pode entender como algo que faz manifestar aquilo que a gente carrega, que faz manifestar, que exterioriza aquilo que nós possuímos internamente, de modo que a gente pode afirmar que não é algo que a gente pode modificar de fora para dentro, né? Não é algo que alguém pode modificar em nós, né? Ninguém nos modifica, é algo que nós mudamos internamente, é um processo voluntário e individual, e, como eu disse, tem que fazer sentido para cada um de nós. Diante dessa lógica, diante desse pensamento, a gente pode chegar a afirmar de que o Espiritismo não se presta a prescrever ou impor regras de comportamento específicas, né? Ela não diz de forma específica ou não impõe nenhum tipo de regra de comportamento. Podemos até dizer, sobre essa ótica, sobre essa viés, né, de que é um processo voluntário, individual, que tem que fazer sentido, que o Espiritismo, pura e simplesmente, sobre essa ótica, ou para não acabar sendo distorcido o que eu vou falar, ele não muda ninguém, né? Ele não muda ninguém internamente. Na verdade, ele nos revela a nossa natureza espiritual, a nossa realidade interexistencial, revela o nosso processo de evolução através de uma série de princípios. Mas é o nosso momento psicológico, que às vezes está adequado, às vezes não, às vezes estamos na fase madura suficiente ou não para aquele conhecimento, que fará com que a gente assimile ele, com que a gente transforme aquela informação em conhecimento, em compreensão, e aí essa compreensão que vai gerar nossas convicções internas, que vai fazer sentido em nosso coração, que vai gerar a nossa mudança de comportamento, né? Então, sobre esse viés, né, de conduta espírita, e aí, olha que interessante, a gente está falando aqui agora ainda, por enquanto, só de conduta, né? A gente ainda nem começou a falar sobre a segunda palavrinha, que é a palavrinha espírita.
E a gente se propõe aqui, estamos propondo falar hoje aqui sobre a conduta principalmente do espírita e principalmente fora das relações do centro, fora desses momentos de convívio com outros espíritas, né, que isso também é importantíssimo, né? Muitas vezes tem um palestrante aí de Salvador chamado Cláudio Emanuel, ele fala assim, todo centro espírita tem um asário. A gente chega na porta do centro espírita, pega nossas asinhas, coloca aquela asa de anjo e começa a falar bonito, falar manso, ser paciente, carinhoso, mas muitas vezes nós não conseguimos sustentar esse comportamento, essa conduta fora do centro espírita, né? Fora do centro espírita a gente acaba sendo bastante ríspido, ignorante, né? E aí é importante a gente refletir sobre isso também, a gente vai refletir um pouco mais na frente, né? Não entrando no porquê, né? Porque existe, aí abriria campo para a gente discutir outras coisas, né? A questão da psicosfera do centro, a intenção com quem nós vamos para o centro, mas é importante a gente refletir sobre isso. Conduta espírita, né? E aí a gente precisa refletir sobre o espírita. O que é necessário, e pode passar esse slide também, Paulo? O que seria, então, necessário para ser espírita, né? O que é necessário para ser espírita? Essa é uma pergunta que eu acho que é fundamental também a gente refletir. Já que a gente está falando da conduta espírita, o que é necessário para ser espírita? Antes ainda a gente refletir sobre o que é necessário para ser espírita, eu acho que é importante também a gente fazer um pequeno resumo sintético, né? Resumo já é pequeno, o resumo sintético é menor ainda dos apanhados dos princípios do espiritismo, né? Dos princípios espíritas, né? Porque se a gente fosse falar de tudo aqui, a gente ia gastar muito mais do que os 40 minutos. Então, de alguma forma, esses princípios são eles que deveriam orientar o nosso modo de agir. Então, falar um pouquinho sobre ele vai nos dar condições de entender, né, qual o subsídio que o Espiritismo proporciona para uma conduta diferenciada do espírita, né? Porque o espírita deveria ter, então, uma conduta diferenciada, né? Nesse livro, Espiritismo no Século XXI, que é um livro que eu adoro, Zalmino Zimmermann, ele traz ele tenta, de alguma forma, definir qual é a posição do espiritismo em relação à ciência, em relação à filosofia, em relação à religião e também no tocante à arte. O que é que o espiritismo tem para trazer de conhecimento, de contribuição à arte? E aí ele começa a fazer vários questionamentos, né? Eu indico para todos lerem esse livro. É um dos livros mais bem escritos recentemente, atualmente, com muito embasamento. E aí ele faz um questionamento, por exemplo, em relação à ciência, né? Ele pergunta: esse sistema de conhecimentos que foram revelados aí sobre a nossa realidade espiritual, sobre a nossa qualidade de seres interexistenciais, sobre o nosso complexo processo de evolução, isso constitui uma ciência, mais uma ciência? E aí ele traz vários argumentos, né? Por exemplo, de que nem a própria ciência é unânime em definir os critérios que efetivamente caracterizam o que é uma ciência, né? A própria filosofia científica tem essa dificuldade. Aí ele faz vários questionamentos para a filosofia, para a religião, para a arte, e aí ele chega a concluir que o espiritismo, então, ele é um novo pilar do conhecimento humano que, de alguma forma, tenta dialogar e integrar com todos esses outros ramos do conhecimento, todos esses outros pilares do conhecimento, né? E que, de alguma forma, os transcende, né? Transcende a todos eles, integrando-os, né? Algo parecido com o que Pierre Weil, que já é um psicólogo contemporâneo, vem trazer da transdisciplinaridade, né? E ele vem dizer, ele não sendo espírita, ele diz que o espiritismo foi o primeiro a propor essa religação dos saberes, né? O nosso ele não é mais presidente da FEB, né? Conselheiro presidente, eu acho, ele faz parte agora do conselho, André Luiz Peixinho, ele traz também uma ideia interessante para responder essa pergunta, né, sobre o que é o espiritismo, né? Ele fala assim: o espiritismo pode ser uma ciência? Pode. Pode ser uma filosofia? Pode também. Pode ser uma religião? Pode também, né? Depende de quem está olhando, depende de onde, de como, depende de qual interpretação a pessoa queira dar. O que não pode é limitá-lo a apenas um desses aspectos, aprisioná-los apenas em um dessas caixinhas, porque ele não essas caixinhas separadamente não são suficientes para explicar o que é o espiritismo. E aí ele vem trazer que o espiritismo é uma cosmovisão, é uma multividência ou um paradigma, né? O que é um paradigma? É uma forma de a gente pensar a nossa realidade, é uma forma de a gente entender e de explicar o mundo. É como se fosse a lente com qual a gente utiliza para interpretar os acontecimentos, para explicar os fatos da vida do dia a dia. Então, o espiritismo, acima de tudo, é esse paradigma fundamental que tem vários princípios, né?
Ele traz Deus como o grande fundamento da vida, traz Jesus como nosso exemplo maior, traz a reencarnação como essa oportunidade bendita de voltar a esse sistema material para que a gente possa aplicar e ampliar o nosso conhecimento, traz o livre-arbítrio, a mediunidade, uma série de outros princípios fundamentais e importantíssimos. Então, para a gente começar a responder o que é necessário para ser espírita, eu diria que o primeiro passo é a gente fazer uma adesão voluntária com a identificação a esse sistema de conhecimento, a essa totalidade ordenada de conhecimentos que são reciprocamente articulados, interdependentes e indissociáveis, né? E, apesar disso tudo, não é estático, né? Não é um sistema fechado, né? Pelo contrário, é um sistema evolutivo, mas de fundamentos muito sólidos, né? Que só incorpora novos conteúdos quando universalmente confirmados. E aí, por isso, ela é progressista e, teoricamente, continua sempre se revigorando e se desenvolvendo. Então, o primeiro passo seria esse, essa identificação, essa adesão voluntária. E aí, quando isso acontece, vai acontecer algo que eu vou chamar aí pode passar esse slide também, Paulão, de um primeiro movimento. Né? Nós vamos falar aqui sobre 3 movimentos. O primeiro movimento é esse, é quando, ao ir de encontro, né, à doutrina, a gente entra no espiritismo. Né? A gente entra no espiritismo. Interessante o seguinte, o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, né, ele nos recomenda espíritas instruídos, né? Espíritas instruídos. Então, é necessário e é importantíssimo essa imersão e essa busca pelo conhecimento. Independentemente se eu estou adentrando ao centro espírita por questões de afinidade, né, afinidade filosófica, afinidade de conteúdo, ou seja, por questões de disposições íntimas, de uma dor, de um sofrimento, é importantíssimo, independentemente de qual foi a porta, seja o amor, seja a dor, como a gente costuma falar, né, que a gente busque fazer essa imersão, fazer essa busca pelo conhecimento, que é isso, principalmente isso, que nos distingue dos simpatizantes da doutrina espírita, né? É isso que vai nos diferenciar. E aí, então, acontece esse primeiro movimento da gente entrar no espiritismo. E aí, o que acontece quando a gente entra no espiritismo, né? Kardec também vai nos ajudar a entender na conclusão do Livro dos Espíritos. Pode passar aí, Paulo, esse slide, pode ir para o slide seguinte. Item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec vem falar sobre isso, sobre os efeitos que o espiritismo traz nas pessoas. Pode passar mais uma vez, né? E aí, como um grande pedagogo, como um grande conhecedor da alma humana, como sendo o bom senso encarnado, como ele veio ser apelidado, né? Ele começa dizendo: seria presumir demais da natureza humana supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. Ou seja, tenhamos muito cuidado com os nossos projetos de santidade apressados. Temos muito cuidado, porque isso nos faz, na verdade, permanecer estagnados. Por achar que já sabemos, por achar que já somos perfeitos, em vez de evoluirmos, nós permanecemos estagnados. Né? E é importantíssimo a gente entender isso. A natureza não dá saltos, né, como se diz, né? O processo de mudança, de transformação, ela é processual, ela é paulatina, não acontece de súbito. Seria presumir demais da nossa natureza humana. E aí ele continua: a ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau em todos que a professam. Olha que interessante, né? Às vezes a gente vê uns que, na mesma família, aí Fábio tem 3 filhos, né? 3? É 3 ou 2? 3. E aí 3, aí às vezes, o Paulo às vezes é engajado, tá lá envolvido, participa de tudo, às vezes tem um que gosta, mas não faz tanta questão assim, né? Tem que ser mais empurrado. Aí, Fábio, pode falar, Fábio. Só para fazer uma correçãozinha, eu sou Paulo. Ah, tá trocado, desculpe. Paulo, é porque eu estou dando o nome, você está chamando o nome. Paulo pai e Paulo filho. Só que é meu filho também, só que ele está trabalhando, ele está no... Isso. Desculpe. É porque eu estou lendo o nome e eu tô falando. Isso aí. Mas aí a gente vê essas diferenças numa mesma família, inclusive, né? Às vezes esposo e esposa.
E a gente tem que saber lidar com isso, entender que é isso, cada um tem um momento psicológico para compreender determinadas coisas, determinadas nuances, para ir mais profundamente ou não. E isso é importante. E Kardec, como um grande educador, como um grande conhecedor da alma humana, já entendia isso. E ele continua dizendo, qualquer que seja o caso, porém, o resultado dessa ação, mesmo que fraco, sempre representa a melhora. Sempre vai ter a melhora. Todo aquele que tiver contato com o espiritismo vai sair um pouco melhor. Mesmo que a gente diga assim, que tem aquelas reformas íntimas que é tão íntima, que só a pessoa sabe que está tendo a reforma, né? Mas ninguém vê reforma nenhuma. Mas mesmo nesses casos, há a transformação e a mudança. Nem que seja, de alguma forma, uma melhor despertar no plano espiritual, nem que seja uma melhor readaptação no plano espiritual, nem que seja numa próxima encarnação, já está, de uma certa maneira, identificado, e aí conseguir assimilar mais ainda os conhecimentos espíritos, sempre haverá alguma melhora. E aí ele continua, né? Será, quando menos, o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso é a própria consequência da observação dos fatos. Maravilha. E aí ele começa a falar dos 3 efeitos do espiritismo. Vamos lá, vamos adiantar para também não tomar muito tempo. Pode passar, Paulo. O primeiro, né? Eu gostaria da gente conversar, ler tudo, poder esmiuçar bem Kardec, que é importantíssimo, mas senão não vai dar tempo de a gente falar tudo. Mas o primeiro efeito, né, que ele diz que o espiritismo conduz é de desenvolver esse sentimento religioso, mesmo naqueles que às vezes não são materialistas. E muitos de nós, às vezes, não somos materialistas por filosofia, ou seja, você pergunta se é materialista, se acredita em vida após a morte, às vezes a pessoa até, não sou materialista, mas não tem aquele sentimento religioso, né? Tem uma certa indiferença para com as questões espirituais. Então o espiritismo vem trazer ou desenvolver esse sentimento religioso que gera um desprezo pela morte. E aí, quando ele fala desprezo pela morte, com a palavra forte, depois ele diz, não estou querendo dizer que a gente que a gente tem o desejo de morrer, né? Que a gente seja leviano, imprudente. Não é isso. Todos nós faremos o bom uso do nosso corpo, né? Isso é uma interpretação tanto quanto equivocada. A gente sabe que esse corpo é importantíssimo para no nosso projeto evolutivo, é importantíssimo. Então, nós vamos cuidar muito bem do nosso corpo. Não é isso. Mas deixaremos de temer a morte, né? E quantos de nós, espíritas, ainda tememos a morte, né? Quantos dos nossos medos, na verdade, têm como pano de fundo o medo da morte? Temos medo de envelhecer, porque, na verdade, nós temos medo de morrer. Temos medo de doença, porque, na verdade, nós temos medo da morte também, né? Nós vivemos hoje, mais para o final, eu iria falar sobre a parte do vivê-la, né? A gente está falando sobre conduta espírita e falar do vivê-la, mas eu acho que eu vou adiantar logo, senão não vai dar tempo. Nós vivemos hoje uma ditadura da eterna juventude, por exemplo, e muitas vezes nós buscamos sobre o afã de parecer mais jovem, de manter uma certa juventude, nós acabamos sofrendo mais, nós acabamos ficando cada vez mais depressivos, né? Tendo cada vez mais conflitos internos por conta do nosso envelhecimento. Então, esse primeiro efeito seria desenvolver esse sentimento religioso, né? E essa convicção da vida futura, da vida após a morte. Vamos passar para o segundo efeito, que o espiritismo conduz aquele que tem contato com ele. Pode passar aí o slide, Paulo. O segundo efeito, diz ele, quase tão geral quanto o primeiro, ou seja, se a gente não teve nem o primeiro ainda, provavelmente a gente não vai ter nem o segundo, né? O primeiro é o que vem, a primeira etapa, né? Vamos dizer assim, é a primeira coisa que a gente vai desenvolver no contato com o espiritismo. Depois a gente vai desenvolver também uma resignação nas vicissitudes da vida, mais coragem nas aflições e mais moderação nos desejos. Olha que interessante, né? E aí, não vou falar muito sobre isso, vão lá, capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, vamos ler que esse capítulo é fantástico, fantástico. Mas aí, fazendo um link com o vivê-la, né, com o que nós vivemos hoje também uma ditadura da eterna alegria, né? Não sei se vocês já perceberam isso, basta a gente entrar no Instagram que a gente vai ver que a gente só vê gente sorrindo, postando foto sorrindo, é sempre alegre. E aí, a gente às vezes se sente até, quando a gente vai falar para alguém que a gente está sofrendo, a gente se sente um fracassado, né?
Parece que a gente está atestando ali, assinando um atestado de fracasso, quando a gente está falando que sofre, e esse sentimento, essa vergonha de dizer que sofre, acaba gerando em nós, muitas vezes, depressões, desânimos, né? Porque a gente vive, mais uma vez, essa ditadura da eterna alegria. E aí Kardec vem desenvolver várias coisas, a questão da certeza do futuro, o entendimento de que depende somente de nós tornar o nosso futuro feliz, como ele vem trazer lá no Código Penal da Vida Futura, fazer uma correlação direta entre a felicidade e as virtudes, né? Entre os vícios e as paixões e os sofrimentos. Cada vez que a gente, ou aquele que tem 10 virtudes, é mais feliz do que aquele que tem 8, que é mais feliz do que aquele que tem 2. Aqueles que têm um vício é mais feliz do que aquele que tem 5, que é mais feliz do que aquele que tem 10. Então ele estabelece de uma forma prática, pragmática, a maneira da gente desenvolver ou cultivar a nossa felicidade, desfazendo-se dos nossos vícios e cultivando as nossas virtudes. Mas aí ele vem trazer ainda um terceiro efeito. Pode passar aí, Paulo, esse slide. E aí esse me surpreendeu, que é de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Ele acaba entendendo, né, a sua realidade humana, acaba entendendo o outro, acaba entendendo todo um processo, como aquele que na mensagem lá do ponto de vista se eleva acima da montanha e consegue, né, abranger de uma forma mais completa. E aí no finalzinho ele diz também a respeito do egoísmo, ele fala um pouquinho do egoísmo como sendo o principal vício que nós precisamos e mais difícil de desraigar, de desfazer, de tirar de nós. E ele finaliza dizendo de que a abnegação da personalidade constitui sinal do mais eminente progresso. Então, indulgência para com os defeitos alheios e a abnegação da personalidade é um terceiro efeito que o Espiritismo conduz, né? E aí, Kardec também vem falar, vamos continuar, pode passar, Paulo, sobre os três, na verdade, nessa conclusão ele fala sobre os 3 tipos de espíritas, mas no livro dos médios ele vem falar sobre 4, né? Ele vem trazer 4 tipos de espíritas. Pode passar aí. Capítulo 3 da primeira parte do método, pode passar, tipos de espíritas. Ele vem trazer sobre os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, né? Então ele vem dizer lá, os espíritas experimentadores são aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações, ou seja, para eles o espiritismo é uma ciência de observação, né? É aquilo que atrai ele, são os fatos, né? É a curiosidade por aqueles fatos. Então ele chama esses espíritas de espíritas experimentadores. Mas ele diz também que há os espíritas imperfeitos, que são aqueles que até entendem os fatos, até entendem, né, compreendem a parte filosófica, admiram a moral que decorre dessa parte filosófica, mas não a pratica. Ele chega a dizer de que insignificante ou nula é a influência que essa moral exerce na sua conduta, na sua forma de agir. Em nada eles se propõem a alterar os seus hábitos, né? Eles não se privariam de um gozo que fosse para ajudar alguém, em benefício de qualquer pessoa, né? Ele diz lá, aquele que é avarento continua sendo avarento, aquele que é orgulhoso continua ainda cheio de si, aquele que é invejoso continua sempre hostil, né? Ele chega a dizer de que esses consideram a caridade cristã uma bela máxima, uma máxima bonita, algo legal, né? Pô, que legal, ser caridoso é bonito, né? Esse é o que ele chama de espíritas imperfeitos. E há ainda os espíritas exaltados, que nós vemos muito hoje em dia também, né? Ele diz lá, são aqueles que aceitam com extrema facilidade e sem verificação o que vem dos espíritos, né? Então, eles têm uma confiança muito cega, muito infantil, muito prematura no que diz respeito ao mundo invisível. E ele chega a dizer que esse tipo de adeptos, esse tipo de espíritas, eles são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo, né? Porque eles acabam aceitando tudo, né, sem verificação e acabam sendo iludidos, né, por uma série de espíritos um tanto quanto mistificadores. E aí ele traz o quarto tipo de espírita, que é o espírita, pode passar, Paulo, que ele chama de verdadeiros espíritas, ou melhor, espíritas cristãos. E aí diz ele, eles não se contentam em admirar a moral, eles a praticam e aceitam todas as consequências que vêm a reboque com essa moral.
São convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia no mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e por coibir seus maus pendores. As relações com eles, olha que interessante, as relações com os bons espíritas, com os verdadeiros espíritas, com os espíritas cristãos, sempre oferecem segurança, porque a convicção que eles nutrem os preserva de pensarem e de praticar o mal, de pensar e praticar o mal. A caridade, portanto, é em tudo a regra de proceder que eles obedecem. Né? Muito interessante. E aí acontece um segundo movimento, pode passar o Paulo novamente, que é quando o espiritismo entra na gente. Né? Se no primeiro movimento a gente entrou no espiritismo, nesse segundo movimento o espiritismo entra na gente. Né? E aí cabe a gente refletir. Aqui nesse segundo movimento já teremos pessoas santificadas, já teremos pessoas puras, espíritos perfeitos? Com certeza não, né? Com certeza não. Por isso que Kardec, pode passar mais o slide, por favor, Paulão, ele veio dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações suas mais inclinações. Ou seja, o verdadeiro espírita não é aquele que já leu toda a codificação, que é importante ler, não é aquele que vai dar sopa toda quinta-feira, que é importante dar, não é aquele que chega no centro e assume o seu papel de espírita, não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por ser cada dia melhor, E aí, eu queria trazer uma mensagem, a gente vai ler essa mensagem toda, me perdoe, mas é rápida, que é uma historinha, que eu não sei se é uma crônica ou uma história verdadeira, mas se for crônica ou se for história verdadeira, todas as formas são belíssimas, que é do espírito Irmão X, chamada A Diferença. E pode passar também, Paulo, por gentileza, que ele fala o seguinte, está no livro Momentos de Ouro, capítulo 12, é uma obra psicografada por Chico, autoria de diversos espíritos, mas essa mensagem é de Irmão X, que é Humberto de Campos, né, mas o pseudônimo é Irmão X. A diferença. Pode passar, Paulo, por favor. Ele diz o seguinte, estava lá numa reunião, né, mediúnica, e aí essa reunião mediúnica já estava chegando ao fim. E aí Bezerra de Menezes, ele estava lá dando uma orientação final, no final dos trabalhos, veio a entidade dar aquela orientação final. Então, o Irmão X diz que Bezerra distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume, falando, Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Por acaso, posso dizer que sou espírita cristão? Ele faz uma pergunta. E aí ele começa a relatar. Eu vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, safurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e, por isso, agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Reconheço para vocês que eu me vi aí representado por esse espírita. Né? E aí, vamos para a página seguinte. Ele questiona, Bezerra, posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? E aí a resposta de Bezerra veio acalmar o meu coração. O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno, eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora, que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E Bezerra de Menezes, sorrindo, conclui, como vê, meu amigo, há muita diferença. E realmente, há muita diferença. Não é ser perfeito, mas é buscar a perfeição. Não é ser ainda, de fato, aquilo que nós queremos ser, mas é não esquecer nunca da nossa meta. É buscar a cada dia ser melhor do que ontem. Né? Tem uma frase de Cora Coralina, que atribui a ela, que diz assim, não importa a velocidade, o importa a direção.
Então, se eu sei onde eu quero chegar, é estar persistente naquela meta. Se eu errei, se eu fiz algo que ainda identifico o mal que há em mim, como aquela frase de Paulo, né? O bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer eu faço. Se eu já consigo identificar isso e que eu sei que aquilo que eu não quero, que eu não estou satisfeito com aquilo, é isso que importa. E é isso que vai me tornar um verdadeiro espírita, né? Um verdadeiro cristão. Pode passar a Paula aí, por favor, mais uma vez. Nesse momento, ou aí, então, né, quando a gente dá esse salto qualitativo, a gente consegue transpor essas barreiras a um terceiro movimento, um movimento final, que é quando, depois que a gente entra no Espiritismo, que o Espiritismo entra na gente, ele começa a sair da gente. Ele começa a sair da gente em nossas atitudes, em nossas ações, né? É como se todas as nossas ações fossem temperadas pelo Espiritismo. É como se fosse aquela bússola que nos faz seguir, né? São aquelas pessoas que são meio que desajeitadas, parece que vivem numa outra sociedade, num outro mundo. É uma pessoa meio estranha, né? É uma pessoa diferente. A gente consegue notar que ela é uma pessoa diferente. Tem uma mensagem muito linda de Emmanuel, né? Que está lá no livro Religião dos Espíritos, que ele fala: espírita deve ser o teu nome. Espírita deve ser o teu nome. E essa é a representação, de fato, do verdadeiro espírita, né? Tem um caso engraçado, vou contar rapidinho, né? Com meu avô. Né? Meu avô é Lísio Dória, ele é um espírita antigo, fundou vários centros e tal. Edivaldo conta uma historinha com ele. Certa feita, ele estava com o Edivaldo no carro, não sei se veio para a feira, ou estava levando ele para fazer uma palestra aqui em feira, não sei. E aí ele acabou excedendo a velocidade da via. E aí o guarda o parou e o admoestou, né? E quis multar ele. E aí ele falou: não, você está certo. Multe mesmo, bote aí, Elísio Dória, vírgula, espírita. Ou seja, ele fazia questão de onde estivesse de se autodeterminar enquanto espírita, né? E às vezes a gente tem vergonha de se autodeterminar espírita. Tem um filósofo também, ainda sobre essa questão desses seres, de serem diferentes, um filósofo contemporâneo, indiano, agora me fugiu o nome dele, que ele fala que não é um sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Né? Não é um sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, essas pessoas, quando chegam nessa fase, você consegue notar porque elas são diferentes. Elas não se adaptam mais a essa sociedade que nós vivemos. E aí nós pularíamos para a terceira parte, que eu vou deixar para uma outra oportunidade, que seria o vivê-la, né? A gente falou muito sobre a conduta e do espírita. E aí teria o como vivê-la, que seria, de fato, a prática disso, né, no nosso dia a dia. Quais desafios. O Paulo pode passar só o último slide, só para a gente... Eu acho que não é de Deepak Chopra, não. Eu acho que é outro que eu vi, mas é parecido, na linha do Deepak Chopra, né? E aí, esse último slide seria para a gente refletir um pouquinho sobre como vivê-la, né? Quais são os desafios que nós enfrentamos hoje, no século XXI, né? Nós hoje vivemos, diferente do tempo de Kardec, um momento onde nós somos convidados o tempo todo à dispersão, à distração, à alienação, né? Quanto tempo a gente passa absorto em mil nadas, em mil coisas inassenciais ao nosso espírito, né? Que não vai fazer diferença nenhuma no nosso projeto evolutivo. E aí, enquanto espíritas, nós precisamos entender esse momento da nossa sociedade, nós precisamos entender que é impossível, né, ser espírita no século XXI sem ter um projeto de evolução, sem ter algo bem determinado, sem fazer algo realmente no papel, de fato, né, sem você se predispor a isso. Vivemos a ditadura da eterna alegria, a ditadura da eterna juventude, que eu falei um pouco mais atrás. Vivemos hoje um culto ao consumo muito grande, né, onde a gente brinca, né, que a gente não é mais cidadão, a gente virou consumidor, na verdade, né? Deixamos de ser cidadãos e viramos consumidor e transferimos para tudo que é material, que é passageiro, a nossa felicidade, e por isso, muitas vezes, nós acabamos sofrendo. De uma forma geral, era sobre isso que eu queria falar, sobre o como vivê-la, né? Essas dinâmicas da nossa sociedade no século XXI. E para finalizar, né, já extrapolei demais o horário, finalizar com um poema, prece, para a gente... Pode passar mais uma vez. Um poema prece que diz: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho.
Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueces de mim nas bênçãos de compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Pode parar de compartilhar, viu? Aí eu queria que eu ouvisse vocês também um pouquinho, né? Fui falando. Bom, Felipe, eu aqui quero agradecer em nome de todos dos dois grupos aí. A palestra maravilhosa, que pelo menos me fez refletir um bocado e vou ficar com alguns pontos aqui que eu anotei para refletir esses próximos dias aí. Eu quero agradecer de coração e dizer que já está feito o convite para você dar sequência aí ao assunto, falar do Vivela, né? E aí o Paulinho vai combinar com você depois, se você estiver disponível. Com É certeza. uma alegria para nós ter você aqui de novo. Muito boa palestra, parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço, Paulo. Isso. Bom, eu gostaria agora de abrir aí o nosso espaço para quem quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, clica na mãozinha aí para a gente abrir a fila aqui e podermos continuar conversando com o nosso irmão. Bom, nós temos aí o Ítalo, né? Foi você primeiro, né, Ítalo? Fique à vontade. Boa noite, gente. É assim, o meu comentário é o seguinte: não é porque eu só consegui assimilar 20%, de acordo com o que você falou, não, Felipe. É mais porque foi muito interessante. Então, ainda bem que foi gravada, entendeu? Essa nossa reunião, para que eu possa ter a oportunidade de assistir mais e mais vezes, porque é muito interessante. Gratidão, meu irmão. Muita gratidão mesmo. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Maurício levantou a mão aí. Paulo tá sem áudio. Nada, não. Tá sem áudio, Paulo. Desculpe aí. Maurício. É Álvaro e Maurício, né? Acho que foi Álvaro que levantou primeiro. Fala, Álvaro, pode falar. Tá sem áudio, eu acho, né? A gente não está te ouvindo, Álvaro. Não está saindo áudio, não. A gente não está te ouvindo, não, Álvaro. Não está saindo áudio, não. Talvez seja o microfone, não? O fone de ouvido. Vamos a Maurício, enquanto o Álvaro ajeita o som dele aí. Deve ser algum problema aqui no fone. Agora ouvimos. Pode falar. Ouviu agora? Ouvimos, Álvaro. Pode falar. Não, eu estou falando que Felipe sempre explica bem as suas palestras, né? E a gente fica alegre por isso, né? Porque ele é um menino novo, e pela idade dele, eu acho ele muito experiente, entendeu? E fala muito bem, explica muito bem. Então, eu dou meus parabéns a ele, entendeu? E continue assim, porque ele sabe que eu sou fã dele. E muito obrigado, Felipe, por essa reunião. Viu? Gostei muito, aprendi muito. Valeu. Ele conquistou mais alguns sonhos hoje, viu, Álvaro? Deve estar no DNA. Valeu, muito obrigado aí por tudo. Uma boa noite. Maurício, obrigado, Álvaro. Maurício. Também eu gostaria de agradecer a Felipe, não conhecia. Muito boa palestra, me fez reflexionar muito.
E como está gravado, né? Vou poder depois ouvir mais uma vez, né? E para poder aprender mais também. Agradeço muito a Felipe, não conhecia. E assim, essa questão de conduta que o Felipe estava falando, reforma íntima, realmente é um desafio. Seu sonho, né? Um objetivo meu, é uma das coisas, por exemplo, quando eu estou no meu trabalho, eu gostaria muito de ser aquela pessoa que atende com todo amor, com todo carinho, as pessoas que chegam e tal. Eu não consigo fazer isso, infelizmente. Quando tem alguma pessoa que eu tenho uma afinidade, que eu gosto e tal, eu consigo fazer isso de maneira assim bem natural. Mas eu não tenho aquele amor, né? Aquele amor crístico, longe disso ainda, né? De chegar, de conseguir fazer isso. Mas aí é que eu acho que você estava falando aí, na questão da conduta, do hábito, é ter paciência e se analisar e fazer as coisas aos pouquinhos. Por exemplo, uma coisa que eu notei é que o que me atrapalha ter esse comportamento que eu um dia terei, daqui a alguns bilhões de anos vou ter, por exemplo, o julgamento, né? Por exemplo, quando chega uma pessoa, um paciente, né, pedindo um relatório médico para poder se encostar no INSS, é muito comum, certo? A pessoa tem uma dor de barriga, aí vai lá, pede um relatório médico, eu ficava irritado com isso. E aí, como eu ficava irritado com isso, o meu sonho de atender de maneira assim, né, amorosa, receptiva, vai por água abaixo, né? E aí eu pensei, poxa, eu preciso parar de julgar as pessoas. Cada qual tem sua motivação, cada qual tem o seu querer, cada qual tem sua dificuldade. Então, quem sou eu, Maurício, para julgar? Então, assim, essa conduta, que esse hábito, ele vai a cada ponto. Uma hora, aquilo que Jesus falou, né? Uma hora o não julgar, hipócritas. Se vês um cisco no olho do teu irmão e não vês uma trave que está no teu olho, seguindo os ensinamentos de Jesus a cada dia com paciência, agora com boa vontade, com firmeza. E aí se descobrindo, essa que tem um espírito que ele fala, está na codificação, que ele todo dia, quando chegava em casa, ele via aquilo que ele fez de bom e aquilo que ele fez de errado e corrigir. É um exercício que a gente precisa fazer todo dia, porque é um hábito. A gente criar um hábito saudável de comportamento, né? De amorosidade, é um hábito. E se consegue aos pouquinhos. É importante a gente ter algumas pessoas como referência. Eu vi uma história que, muito interessante de Chico Xavier, que ele, quando ia na feira, ele pegava os tomates, alguns podres, alguns bons, né? É um tipo de comportamento que é do dia a dia. Escolher. É difícil fazer isso, chegar na feira e escolher alguns, preocupado com o que vai chegar depois, né? Mas são referenciais do que a gente tem e que nos cabe. Nós somos eternos, né? A gente, sem se cobrar, sem querer ser anjo que a gente não é. Eu não sou, vou demorar muito para chegar a isso, vou chegar um dia, mas aí passo a passo cada dia. A cada dia é um passo. Maravilha, maravilha. Posso fazer um pequeno comentário do que você falou? Fantástico Sim. sua fala, muito obrigado mesmo. Quando você falava, eu fiquei me lembrando, eu estou participando de um grupo de autoconhecimento da FEB, né? E aí Peixinho, ele traz sempre de que tudo pode ser trabalhado evolutivamente, em escalas, né? Tudo pode ser trabalhado em escalas. Todo nosso comportamento tem um comportamento melhor que pode ser aprimorado, todos. Por isso que a evolução, né, a reforma, o aprimoramento, o autoconhecimento, ele é contínuo. Então a gente trabalha em escalas, né? Então, eu estou na determinada escala, não é pior nem pior nem melhor, é onde eu estou. Mas aonde eu quero chegar? Ele fala muito sobre isso, a gente sonhar onde a gente quer chegar de fato. Sonhar. Então, imaginar o nosso futuro evolutivo. E aí, traçar metas, traçar uma rota, traçar, né, um caminho. Só que aí, como você falou, né, às vezes a gente se sabota porque a gente quer passar de uma imperfeição a uma perfeição muito rápido. Né? Rossandro Kringer, ele fala isso, estabeleça pequenas metas, porque à medida que você vai realizando essas pequenas vitórias, elas vão lhe estimulando para novas vitórias. A gente estabelece uma meta muito grande, aí não consegue, se desanima, fica chateado, né? Então, estabelece pequenas metas e vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Então, é importantíssimo tudo isso que você falou,
Muito obrigado pela sua contribuição, Maurício. Agora é Ricardo, né? É Ricardo? Tá com o nome de Noelma. Eu vou pedir licença, Ricardo, só para falar uma coisinha, posso? Ouvindo o Maurício falando, e a gente se conhece há muitos anos, né? Irmão muito querido, companheiro de trabalho também. Eu me lembrei de uma coisa que o Felipe falou, que é com relação à reforma íntima, né? É que tem aspectos da reforma íntima que é tão íntimo que ninguém toma conhecimento, só a gente mesmo. Quando a gente tem força de vontade, diga-se de passagem, acrescento. Porque é aquela luta, aquele defeito até nosso, que a gente não quer que ninguém saiba. Acho que a gente, como espírita, que está tentando melhorar, está tentando aprender a ser espírita cristão verdadeiro, a gente sabe. Então, a gente tem aquela luta eterna para se trabalhar todos os dias. Acho que uma dessas coisas, que é uma das mais difíceis, porque está arraigada em nós, é o julgamento. Que a gente faz isso a todo momento. Mas nós vamos chegar lá, meu irmão. Fé em Deus, nós vamos chegar persistindo. E como disse, acho que é Santo Agostinho, se não me engano, né? Todo dia fazendo esse exame de consciência. E não vamos chegar lá. Fé em Deus. Essa é a nossa luta. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Felipe, toda vez que você fala nas suas elucidações, eu vejo que você usa muito filosofia, né? E eu gostei da linha de raciocínio que você não saiu do foco, né? Você é muito centrado e essa característica sua é muito boa. Eu vi que uma mulher entrou, deu boa noite, eu pensava que ela ia falar alguma coisa e ela falou só boa noite, eu observei que quando ela terminou de falar boa noite, você deu boa noite, você continuou focado no raciocínio. Isso é muito bom, e sempre trazendo Kardec para referendar o que você está querendo falar. Outra característica que eu observei é que você está muito ligado à linguística, sempre preocupado em encontrar o significado linguístico de cada palavra, que é o tema principal da sua palestra. E eu, observando a palestra sua sobre a conduta espírita, que eu fiz logo analogia com o homem de bem e com a outra é o homem no mundo e... Cadê? Os espírita, a característica do espírita, né? Que eu não achei. Que se enquadra muito no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, né? A característica do bom espírita. E eu concordo com os demais também que não precisa fazer aquele salto quântico. É um processo, né? E Kardec, ele foi muito feliz e muito didático em tudo que ele fez, principalmente o Evangelho, porque o Evangelho, ele pega ele faz um recorte de um trecho do Novo Testamento, ele faz a sua interpretação, depois vem a dos Espíritos, instruções dos Espíritos. E a instrução dos Espíritos, eles trazem isso de uma forma prática. Então, se ele fala sede perfeitos, vem Kardec e depois o Espírito dizendo de como a gente pode chegar a essa perfeição, em termos práticos e em termos do cotidiano. E que eu entendi da sua palestra, e que em termos práticos, o que eu não tenho ainda é indulgência, né? E o bom espírito, ele de ser indulgente, paciente, e o bom espírito ele não pode reclamar das intempéries, das dificuldades da vida, porque senão não aceita o que Jesus disse, seja feita a vossa vontade, né? E a outra coisa da conduta espírita, que você falou em outras questões, um bom ingrediente para a gente fazer isso, que não é fácil, é a reforma íntima. E essa reforma íntima silenciosa, sem muito dogmatismo, sem muita rigidez, porque é aquela coisa muito rígida, a gente sabe que tem alguma coisa errada por trás disso, né? E aproveitando Jung ele tem uma frase que é bem assim, aquele que viaja para fora, ele está, né?
e aquele que viaja para dentro, ele desperta. Um sonha e o outro desperta. Eu ainda estou no meio termo, não estou nem acordado, nem desperto, no meu estado ainda, porque não é fácil. Mas também a gente não pode cobrar da gente mesmo. E quando você falou de uma das características, por exemplo, a gente não pode julgar a gente com muita rigidez, porque Jesus ele não julgou a gente com muita rigidez. E os espíritos foram muito felizes em escrever, né? Que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Então, aquele esforço é interno, é silencioso. Né? Eu agradeço a oportunidade de estar falando e estar fazendo essas considerações, e outra palestra que vocês me convidarem, eu estou aqui. Viu? Será um prazer, Ricardo. Obrigado também pela sua colaboração, pela sua participação. E aproveitar para lhe dizer que essa aqui é a nossa caminhada, né? Por isso que estamos aqui hoje, né? É só por isso que estamos aqui. Não estaremos fazendo outra coisa, né? Assistindo a novela, sei lá o quê, né? Para quem gosta aí. Vamos ouvir agora Paulo Souza. Paulinho. No caso aí é interessante quem tiver interesse de participar dos próximos encontros virtuais, que possa passar o contato aí, né, para colocar no grupo e tal, né, para poder receber os convites. Tem um grupo no WhatsApp e tal. Aí quem tiver interesse, né, no caso... Seria bom colocar no chat, não, Paulinho? No caso, assim, pode ser também, né? Deixa eu anotar, né? Qual grupo que eu colocaria isso? Lá no WhatsApp, só que no caso pode ser também Felipe me passar o contato. Eu passo. Eu acho que funciona melhor mais ágil, né? De passar por aqui. E eu tava... Gila é meu primo também. Os elogios vêm muito grandes, já sabe que é da família, né? Mas são justos, são justos. Agradecer ele também aí pelo elogio. Obrigado, Gila, pela presença. E eu estava pensando também, assim, nessa questão do autoconhecimento, né? Que lá no livro dos Espíritos é bem abordada essa questão, fala assim, né, na lei do progresso, qual é o meio mais eficaz, né, para a gente evoluir, vencer as imperfeições e tal. Aí o Espírito responde, um sábio na antiguidade dizia, conhece-te a ti mesmo. E aí ele pergunta, e qual é Kardec, né, com as perguntas maravilhosas, né? Tão importante quanto as respostas. Ele falava, aí a resposta era, né, Santo Agostinho, ele responde, faça como eu fazia quando eu estava encarnado. Toda noite, antes de dormir, eu revisava como é que foi meu dia. Eu observava se eu tratei bem as pessoas, se alguém tem o que se queixar de mim. Se não tem nada de errado, eu vou dormir com a consciência tranquila. E se tem coisas erradas, eu vou saber o que é que eu não devo fazer no próximo dia. Isso é bastante interessante. E aí, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, que isso não, para mim, fazer isso na cabeça, eu não consigo, entendeu? Que o meu pensamento vai longe. Se eu começar a viajar, que minha cabeça vai montar vários pensamentos, eu vou me perder nos meus pensamentos, eu não vou me conhecer jamais. Porque tem pensamento que não significa nada para mim. Só que se eu for escrever, aí eu consigo articular as ideias. E assim, é um processo, aí eu estou dizendo o que é que funciona comigo, né? Não sei como é que as pessoas... Né? Teve até uma terapeuta até que me deu essa sugestão de medicina ayurvédica, né? Que é uma forma de tratar a saúde e tal. Ela me deu essa sugestão como forma de se conhecer, né? Anote todo dia a sua rotina, né? Um diário, o que é que você faz, né? Às vezes até o que você come, o que você fez quando você acordou, suas obrigações e tal. Tipo um diário mesmo, assim, né? Que você vai fazendo. Aí eu gosto de colocar isso, no meu caso, eu gosto de colocar isso no celular. Só que eu comecei a... Eu gostava de escrever e eu não lia, né? Ou seja, esse processo do conhecimento aí te faz, né? E a gente precisa resgatar isso para a gente meio que ter consciência. E aí tá a questão da consciência. Puxa. A questão da consciência, que é o estar desperto, entendeu? Que é o que é tão difícil. Que é o que Jesus fala também, é vigiar e orar.
para não cair de tentação. Isso é muito, rapaz, isso é muito difícil, velho. Porque é muita distração, é muita coisa puxando para. Você abre o Instagram, tem coisa que é boa e tem coisa muito ruim. Você liga a televisão, aí chega no estabelecimento, você vai tomar vacina pensando na saúde, aí olha para a televisão, aí o pessoal com algumas coisas lá que não é boa. Eu estou dizendo, eu não acho que é errado tomar vacina, pelo amor de Deus, todo mundo tem que tomar vacina. Mas eu estou falando que tem certos estabelecimentos, né, que a gente chega e às vezes a gente está no clima bom, a gente olha para a televisão e vê aquela só tragédia, só tragédia. Então isso tudo puxa, né, a gente ficar desatento. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e observando tudo que a gente fez um mês atrás, o que, é que a gente estava fazendo, rapaz, você fica impressionado. Você fala, rapaz, não é possível que até hoje eu estou fazendo isso. A gente toma aquele susto assim, rapaz, não é possível. Só que, do outro lado, a gente também vê as coisas boas, né? Aí é que está também a questão. Porque é que inclusive a palestra foi muito boa, viu, Lipe? Rapaz, show de bola. Então, você estava falando da questão dessas imperfeições, né? Que a gente vai observando e vê todas aquelas imperfeições. Rapaz, a grande questão é que, às vezes, né? A gente... muitas vezes a gente se cobra muito, entendeu? A gente tem aquela visão assim, como se a gente fosse o ralé espiritual da Terra. Às vezes a gente cria, né? A gente quer evoluir. A gente, pô, ainda sou egoísta, ainda sou isso e tal. Aí a gente coloca lá para baixo. Só que Jesus, ele não trabalha dessa forma, entendeu? Por isso que o autoconhecimento é importante, para a gente reconhecer o que é que a gente já conquistou, o que é que a gente já atingiu. Tanto que Jesus, ele confiou em Pedro, né? Você vê que Pedro era uma pessoa tinha muitas dificuldades, né? Diz ainda tinha muitas imperfeições, mas Jesus confiou a igreja, né? Ele ser o líder da igreja, uma pessoa que era um ser humano, né? Mas que tinha um poder ali dentro, né? Mesma coisa de Paulo, né? Saulo de Tarso. Então é isso, né? A gente possa se permitir se conhecer mesmo, né? De forma séria, né? Vamos buscar mesmo, nem que seja uma vez por semana, nem que seja uma vez por mês. Pensar o que é que eu fiz esse mês de bom, o que é que eu fiz de ruim, o que é que não foi bom, o que é que foi bom. É isso. Queria fazer só um comentário rapidinho, já que esse tempo já passou demais, mas sobre isso que Fique à vontade, Felipe, até Paulo porque falou antes da já vai encerrar, para não ficar muito extenso. Isso que Paulo falou de pensamento e linguagem, né? Que é importantíssimo. Pensamento e linguagem é importantíssimo no autoconhecimento e na transformação, na reforma íntima, né? Tudo começa pelo pensamento. E a linguagem também ela é determinante, ela tem um poder muito grande. Por isso que a proposta, inclusive, quando a gente quer mudar, não é lutar contra o egoísmo, lutar contra nada. Tudo que a gente é hoje é um avanço evolutivo do que a gente já foi, né? Tudo que a gente é hoje é um avanço evolutivo do que a gente já foi. Agora, não é mais, já se tornou, vamos dizer assim, demodé, já está ultrapassado. Nós queremos mais, queremos avançar um pouquinho mais. Então, não é que eu vou mudar minha linguagem, né? Eu não vou focar no que é negativo, eu vou focar nas qualidades que eu quero desempenhar. Então, poxa, eu quero desenvolver a compaixão, eu quero aumentar o meu nível de amorosidade, eu quero... E aí, esta linguagem que é transformadora, focar naquilo que eu quero desenvolver e não nos defeitos que eu tenho, porque, como eu disse, tudo que nós somos hoje é avanço evolutivo do que nós já fomos. Nós já fomos átomo. Hoje nós somos seres individuais inteligentes com extensas potencialidades e possibilidades. Então, a linguagem é fundamental nesse processo de reforma, fundamental. E, mais uma vez, obrigado aí por todos os comentários e foi muito bom mesmo. Seu microfone está mudo, viu? Perdão, eu sou mestre em fazer isso. A gente pode também aprofundar um pouco mais esse tema aí, eu acho que no capítulo 20, né?
Trabalhadores da Última Hora, também tem referências muito boas sobre essa questão do ser espírita, da conduta espírita, do que está, digamos assim, reservado para nós como missão, né? Nossa caminhada nesse momento de transição e tudo mais. Maurício, quer falar alguma coisa ainda? Não, tranquilo. Ok. Então, vamos caminhando para o encerramento, né? Eu vou pedir a nossa irmã Beth Souza para pedir alguém que ligue o seu microfone aí, para fazer a nossa peça de encerramento. Microfoninho. Assessoria tecnológica aí. Alô? Luciano. Agora foi. Foi, Pronto. dona Beth. Pronto, pode ir. Tá bom. Vamos ouvir, então, a nossa peça de encerramento com nossa irmã Beth. Tá bom, então. E por acaso é minha mãezinha querida. Benção, manhã. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus abençoe a todos. Que seja. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, sabendo da grandeza, da misericórdia do Criador. Vamos agradecer este momento de aprendizado, de aprendizagem, de novos conhecimentos, do amor verdadeiro. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua bondade infinita, e que a tua luz bendita se estenda sobre todos os nossos irmãos que sofrem, aqueles que estão enfermos, os que estão lutando para ajudar aqueles que estão sofrendo, e que a tua misericórdia, Jesus, se estenda sobre todos aqueles que não vos conhecem, que são também necessitados da tua misericórdia. Envolve-nos, Senhor, na tua luz bendita, e não nos deixes cair em novas tentações. Não nos deixes tropeçar, cair nas sendas do erro. Envolve-nos na tua luz bendita e abençoa todos os nossos irmãos que estão, nesse momento, sofrendo. Abençoa, Jesus, a cada um, lhes dando paz, harmonia, compreensão, entendimento do que está passando. E que a tua luz bendita, Senhor, se estenda em nossos corações, no coração de todas as pessoas, especialmente daqueles que nem vos conhecem, Jesus. Envolve-nos, Mestre amado, na tua misericórdia, agora e sempre. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Ai, Tá microfone. mudo, é. Vamos agradecer a todos pela sua presença. E com fé em Deus estaremos aqui na próxima semana. Obrigado, Felipe, pela palestra maravilhosa. Muito obrigada a todos. E que Deus traga muita paz a todos nós, possamos aprender com esses ensinamentos, com essa conversa de hoje, um pouco mais, colocar em prática, de verdade, nossas vidas. Fez o envolvemos a todos? Vamos lá, né? Vamos fazer? A gente tem tipo um mantrinha aqui no final, viu? Ah, ótimo. Envolvemos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, envolvei-nos a todos, nós pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor. Muita paz, muita luz, muito amor. Assim seja. Que assim seja.
Tá, minha gente? Muita paz. Valeu, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada a todos. Até a próxima. Valeu, Dani.